Entre as fronteiras noroeste da Europa fica o Mar do Norte, um espaço onde o vento molda o horizonte e as correntes desenham trajetórias invisíveis que determinam rotas, fronteiras e modos de vida há séculos. Sua força constante sustenta uma biodiversidade surpreendente, na qual cada organismo desenvolveu respostas precisas a um ambiente mutável e exigente. Visto da superfície, o oceano parece calmo, ondas constantes, luz refletida em flashes. Mas por trás dessa aparência, uma realidade contrastante se revela. As camadas superiores banhadas pela luz solar são um palco de movimento incessante, onde cada sombra e cada impulso marcam a diferença entre a sobrevivência e a morte. Todos os dias, a luz direciona os ritmos da vida nesta área iluminada, estabelecendo uma ordem aparentemente estável. Mas, à medida que desce, essa ordem se dissolve. As cores desbotam, o som se transforma em ecos distantes, e a pressão começa a tomar conta, revelando um mundo muito diferente abaixo da superfície. Nessas profundezas, onde as temperaturas mal ultrapassam o ponto de congelamento, vivem criaturas que parecem de outro planeta. Peixes com mandíbulas enormes, organismos translúcidos que flutuam em câmera lenta e predadores que geram sua própria luz para caçar na escuridão. Cada adaptação é uma maneira engenhosa de sobreviver onde a energia é escassa e a luz nunca chega. Mas este reino, isolado por milhões de anos, continua a suscitar questões que desafiam a nossa compreensão. Como eles conseguem prosperar em um lugar onde a pressão esmagaria qualquer forma de vida conhecida? Que segredos essas profundezas guardam sobre a história da vida na Terra? Embora essas questões sobre as profundezas possam parecer distantes, a vida no oceano está intimamente conectada em todas as suas camadas. Toda interação nas profundezas influencia o que acontece na superfície, porque os restos de presas que caem como neve marinha alimentam organismos que servirão de alimento para predadores na zona iluminada. Dessa forma, o que acontece no escuro afeta a luz, e a atividade na superfície reflete a dança da vida que ocorre abaixo. Além disso, os movimentos dos cardumes de peixes na superfície geram padrões que podem ser percebidos mesmo em profundidades de vários metros. A escuridão e a luz, o lento e o rápido, o gigantesco e o minúsculo, se entrelaçam para formar um único tecido de vida que se desdobra continuamente da superfície ao abismo. Na zona de luz onde os raios solares penetram mais fortemente, a teia da vida no Mar do Norte começa a revelar suas regras. As correntes marcam as rotas naturais e os ciclos de luz e escuridão ditam o ritmo da atividade, criando um ambiente no qual a sobrevivência depende da precisão e do tempo de cada movimento. Neste cenário violento, até uma sombra pode decidir quem vive e quem é perseguido. Cardumes de peixes reagem à menor mudança, curvando-se e torcendo-se como um único organismo, cientes de que cada corrente, cada flash de luz e cada movimento de seus predadores pode ser decisivo. E ali, em meio ao fluxo de corpos e sombras, surgem os tubarões. Seu avanço é silencioso, quase imperceptível, um deslizar calculado que atravessa os cardumes com uma calma letal. Cada movimento revela a precisão de um caçador treinado, atento a qualquer sinal de vulnerabilidade e capaz de transformar a menor oportunidade em um ataque letal. Sua habilidade direciona a captura e simultaneamente molda o comportamento de todo o cardume de peixes, pois eles agem como verdadeiros arquitetos do medo em cada metro de água que percorrem. Essa influência se traduz em movimentos medidos. Os tubarões esperam que os grupos se separem, conservam energia e atacam com precisão. Cada ataque combina paciência, cálculo e reflexos aprimorados ao longo de milhões de anos de adaptação, apoiados por um corpo perfeitamente adaptado para a caça. Seus dentes e mandíbulas são verdadeiras armas evolutivas, capazes de rasgar carne com máxima eficiência. Cada fileira de dentes é constantemente substituída. Quando um se perde ou se desgasta, outro avança para substituí-lo, garantindo que os dentes estejam sempre prontos para caçar. A eficácia da dentição depende do suporte da mandíbula robusta e perfeitamente articulada,
que equilibra força e velocidade para imobilizar a presa sem desperdiçar energia ou comprometer a estabilidade do predador. Embora poderosa, a mandíbula por si só não garante o sucesso. Cada investida atinge seu verdadeiro potencial quando o tubarão controla cada movimento com precisão. Suas nadadeiras dorsal, peitoral e caudal atuam em perfeita harmonia, conferindo-lhe estabilidade, controle e manobrabilidade. A barbatana dorsal mantém o equilíbrio e evita giros descontrolados. As barbatanas peitorais ajustam a direção e a profundidade, e a barbatana caudal gera o impulso necessário para uma aceleração ultra rápida. Essa combinação de força e controle não só garante a caça, mas também molda o comportamento das presas e a distribuição dos cardumes de peixes. Porque sua vigilância constante força os cardumes de peixes a se moverem de maneira sincronizada, criando padrões de movimento que percorrem toda a coluna de água. Cada curva, aceleração ou pausa no cardume desencadeia uma reação em cadeia. A energia e a atenção de cada organismo se adaptam aos comandos dos tubarões, mantendo o equilíbrio da superfície por meio dessa interação precisa entre caçador e presa. Esse controle ambiental não se limita à força ou à velocidade. Para que a caça seja eficaz e sustentada, o tubarão precisa de algo mais. É preciso a capacidade de permanecer despercebido e escondido até o momento exato do ataque. Sua furtividade começa com uma camuflagem que se mistura com os tons da água. A parte dorsal, cinza escura ou quase preta, se mistura com as sombras profundas do oceano, enquanto a parte ventral, mais clara e prateada, se mistura com a luz que vem da superfície. A textura de sua pele e os padrões sutis de sombreamento ajudam a desfocar sua silhueta, impedindo que os contornos de seu corpo sejam detectados por suas presas. Essas adaptações permitem que sua presença passe despercebida mesmo em águas claras ou quando se aproximam de ângulos inesperados, fazendo com que sua silhueta desapareça em meio à luz e à sombra, quase como se o mar os tivesse absorvido completamente. Essa aparência despercebida é complementada por um andar silencioso, capaz de evitar qualquer turbulência que possa denunciar sua presença. Para que esse movimento quase invisível seja eficaz, o tubarão precisa perceber com precisão cada detalhe do ambiente. Sua camuflagem e mobilidade lhe dão uma vantagem, mas seu sucesso na caça também depende de algo mais. Para permanecer quase imperceptível ao se aproximar de sua presa, o tubarão conta com um sistema sensorial altamente especializado. Além da visão, esse predador usa uma rede de receptores que detectam as menores vibrações causadas pelo movimento das presas e das correntes, enquanto suas linhas laterais captam mudanças de direção e velocidade de qualquer movimento próximo. Cada sinal é processado imediatamente, permitindo que o ambiente seja interpretado com um nível de detalhes que vai além do visível. Essa precisão sensorial permite que ele localize presas mesmo em condições de baixa visibilidade, como peixes escondidos entre rochas, cefalópodes deslizando entre algas ou pequenos crustáceos buscando abrigo. Graças a essa capacidade, o tubarão consegue identificar a posição e o comportamento de cada alvo, sem depender apenas da luz ou do movimento óbvio de cardumes de peixes. Todo esse preparo resulta em um ato de extrema precisão. A coordenação dos sentidos, instinto e anatomia permite que cada ataque seja calculado milimetricamente, pois o menor erro pode significar perder a oportunidade de capturar a presa ou desperdiçar energia. E essa precisão não se limita ao momento do ataque, mas começa muito antes, durante as longas patrulhas em que o tubarão analisa cada sinal de vulnerabilidade no ambiente antes de decidir quando agir. Durante essas viagens, embora grande parte de sua atenção esteja voltada para os cardumes de peixes em movimento, o tubarão também dedica tempo à busca por presas solitárias, examinando com precisão cada canto do fundo do mar. Entre as rachaduras e ondulações do leito rochoso, um peixe-chato permanece imóvel, tentando passar despercebido, enquanto o tubarão o detecta precisamente antes que sua presa suspeite de sua presença. Caçar essas presas individuais requer uma abordagem mais sutil.
O tubarão avança silenciosamente, modulando cada movimento para seguir a posição do alvo e aproveitar a direção das correntes. O peixe-chato, atento a uma mudança sutil na corrente e nas sombras ao seu redor, sente brevemente a presença do tubarão e reage freneticamente, tentando escapar enquanto o predador ajusta sua trajetória com uma precisão quase imperceptível. Por um breve momento, o peixe consegue desviar de um ataque parcial, zigue-zagueando pelas fendas do leito rochoso, mas o tubarão corrige seu curso com uma calma letal, encurtando a distância com movimentos medidos e silenciosos. Num instante, o golpe final corta a água, levantando finas partículas que envolvem a cena em um halo de tensão. Um flash de sangue se dissolve nas correntes enquanto o tubarão captura seu alvo, desaparecendo na escuridão, deixando para trás um ecossistema momentaneamente abalado, mas vibrante, em constante reajustamento. À medida que o tubarão recua após capturar seu alvo, o leito rochoso é perturbado pelo movimento repentino e pequenas criaturas próximas reagem à mudança. A captura do peixe-chato cria um vácuo que interrompe a disposição de outras presas solitárias, algumas se movendo rapidamente para novas fendas e outras parando em alerta. Cada vibração e cada sombra transmitem sinais de perigo, reorganizando imediatamente a dinâmica do microecossistema ao redor da rocha, mostrando como a ação de um único predador pode impactar o delicado equilíbrio da vida abaixo da superfície. Essa dinâmica demonstra que, na zona iluminada, o impacto de um predador vai muito além da captura imediata, reorganizando o ambiente e gerando novas oportunidades para quem sabe aproveitá-las. Quem ousará invadir esse caos recém-criado e tirar vantagem da confusão que existe sob a superfície? Dos penhascos com vista para o Mar do Norte, um grupo de focas observa atentamente, avaliando os movimentos dos tubarões e a dispersão causada pela caça. Seus olhos seguem cada ondulação e cada clarão na superfície, medindo a distância e calculando o momento exato de agir. Eles acham que qualquer erro pode significar perder a oportunidade perfeita ou, pior, se tornar presa dos próprios tubarões, então cada movimento deve ser cuidadosamente calculado antes de ir para o mar. Com um impulso preciso, eles se projetam da rocha e cruzam a fronteira entre o ar e a água, avançando pela superfície com uma combinação de força e delicadeza. Cada movimento é calculado instantaneamente, aproveitando o vácuo deixado pela atividade dos tubarões para capturar presas em movimento e recuar antes de se expor ao perigo. A coordenação entre cabeça, nadadeiras e corpo transforma a perseguição em um ato de eficiência quase coreográfica, refletindo como esses espécimes percebem e respondem a cada oportunidade que surge no ecossistema. Essa precisão não é alcançada apenas pela força, pois a agilidade das focas depende tanto de sua força muscular quanto da precisão de seus sentidos. Sua visão, adaptada para responder tanto à luz forte quanto à escuridão subaquática, captura flashes de movimento na superfície e nas camadas mais rasas da água, enquanto o toque de seus bigodes detecta até as vibrações mais sutis, desde o bater das asas de um peixe até a mudança na corrente quando um cardume começa a se dispersar. Cada detalhe é interpretado em frações de segundo, e sua reação é resultado de uma evolução que aperfeiçoou a capacidade de atacar com precisão sem colocar sua própria segurança em risco. Toda essa precisão sensorial, no entanto, não ocorre de forma isolada, pois as focas sincronizam seus ataques, às vezes inconscientemente, com os movimentos gerados por tubarões e outros predadores. Eles aproveitam o caos criado por ataques ou reviravoltas inesperadas, penetrando cardumes fragmentados e selecionando presas que ficaram para trás ou desorientadas. A pressão que exercem não se limita às suas vítimas diretas. Sua presença modifica a densidade e a velocidade dos cardumes, redistribui os peixes e abre espaços que podem ser explorados por outros animais, criando uma rede complexa e dinâmica de interações. Embora seu tamanho não seja comparável ao dos tubarões, as focas trazem uma dimensão diferente ao ecossistema. São especialistas em mobilidade e estratégia, capazes de aproveitar rapidamente qualquer oportunidade que seu ambiente apresente. No delicado equilíbrio da superfície, suas manobras funcionam como um lembrete de que a pressão sobre a vida nem sempre vem do maior predador, mas daqueles que sabem se movimentar com astúcia e timing impecável.
Mas apesar da velocidade e precisão, as focas não dominam completamente essa superfície iluminada. Cada reviravolta e cada investida do tubarão lhes dá espaço para explorar, mas também prova que há um ator capaz de superar até mesmo esses especialistas. Quem poderia então impor controle absoluto sobre esse ambiente, onde cada movimento é observado, medido e explorado? Este predador não age individualmente. Ele organiza, coordena e executa a caça com um nível de complexidade que nenhum outro espécime alcança. À medida que a pressão de tubarões e focas transforma a vida na zona de luz, um arquiteto ainda mais formidável se prepara para intervir, redistribuindo papéis, cercando presas e executando ataques que parecem coreografados até o último detalhe. Na superfície aparece a orca, uma predadora social que domina o ambiente com um trabalho de equipe impecável. Cada um de seus movimentos não substitui os tubarões ou focas, mas sim se entrelaça com suas ações, formando uma rede de estratégias que transforma a coluna iluminada em um espaço de interação constante. A combinação de todos esses predadores estabelece um ritmo implacável, onde o comportamento de cada espécie impacta e se adapta ao das outras, gerando um fluxo incessante de tensão e sobrevivência. Os bancos de arenque e cavala reagem imediatamente a essa pressão múltipla. Eles se movem como organismos fluidos, curvando-se, expandindo-se e ajustando a densidade e a velocidade dependendo do predador que se aproxima. Cada torção e volta reflete com precisão a ameaça detectada, transformando essas presas em executores ativos da coreografia de caça. Mas a habilidade das orcas não se limita à coordenação superficial. Cada membro do grupo desempenha um papel estratégico. Alguns dominam o flanco do cardume, enquanto outros agem como iscas, atraindo presas para áreas controladas por seus pares. A distribuição de funções não é fixa e se adapta imediatamente às respostas dos cardumes e à posição dos tubarões e focas, demonstrando um nível de inteligência social e flexibilidade tática raramente visto no reino animal. Essa precisão de grupo cria um efeito dominó em todo o ecossistema. A dispersão repentina de um cardume cria oportunidades para pássaros que capturam presas em voo, pequenos predadores que espreitam na confusão e até mesmo águas vivas e organismos flutuantes que se movem ao longo de correntes alteradas pela perseguição. Cada ataque se torna, portanto, um gatilho de atividade e movimento que se espalha por toda a coluna de água. Cada ataque se torna um gatilho para uma atividade que se estende por toda a coluna de água, e em meio a esse caos controlado, as orcas ajustam sua estratégia de caça com base na topografia e nas correntes locais, enquanto avaliam cada abertura e cada variação do terreno. Eles aproveitam variações de profundidade, fendas em bancos de areia e posições de abrigo de presas para reduzir o esforço e aumentar a eficiência. Por todas essas razões, nada é deixado ao acaso para eles, pois cada manobra surge da observação, da experiência e da interação constante entre predadores e presas. A dinâmica entre tubarões, focas e orcas transforma a superfície do Mar do Norte em um cenário de tensão constante. A competição por espaço e alimento força os predadores a se adaptarem continuamente, enquanto as presas desenvolvem estratégias coletivas de defesa, gerando um fluxo de ação e reação que não permite pausa. E como vimos, esse ecossistema não é estático, mas um organismo vivo onde a energia circula de um ator para outro, e cada movimento desencadeia consequências que se propagam em todas as direções. À medida que a dança entre predador e presa atinge seu clímax, a zona de luz se revela como um teatro onde coordenação, astúcia e antecipação determinam quem sobrevive e quem fica para trás. Enquanto tubarões, focas e orcas dominam a superfície, as camadas mais profundas e as águas do meio do oceano permanecem relativamente calmas, onde a luz mal passa e os movimentos são lentos e calculados. Lá, ecossistemas menos visíveis se desenvolvem, povoados por espécies que aproveitam a quietude e a pressão para se mover e caçar discretamente. Que criaturas adaptadas à escuridão e à pressão extrema esperam silenciosamente pela atividade da superfície para criar oportunidades, e como elas reagirão quando chegar a sua vez de caçar?
Entre as correntes intervenientes, um habitante esquivo move-se com movimentos precisos, adaptado à vida entre a luz difusa da superfície e a escuridão crescente das profundezas. À noite, ele sobe para níveis iluminados para se alimentar e, ao amanhecer, desce para níveis mais escuros, evitando a atenção de predadores maiores. Seu ritmo de movimento estabelece uma ligação dinâmica entre diferentes níveis oceânicos, acompanhando o fluxo de zooplâncton e pequenos peixes e modulando sua posição de acordo com a disponibilidade de alimentos e a presença de ameaças. Dessa forma, cada subida ou descida não é apenas um movimento individual, ela atua como um motor silencioso que conecta a atividade das diferentes camadas, transmitindo mudanças e ajustando o fluxo de organismos por onde passa. Cada movimento da lula reflete seu domínio do espaço entre as camadas, e essa precisão se estende naturalmente aos seus membros, porque seus tentáculos são instrumentos finamente ajustados para detectar e capturar presas. Além disso, são equipados com ventosas sensíveis que detectam as menores vibrações na água, o que lhes permite identificar presas em movimento sem produzir ondas perceptíveis a outros predadores. Essas capacidades sensoriais estão integradas à coordenação de todo o seu corpo, já que as extensões e contrações de seus tentáculos são calculadas e precisas, enquanto seus movimentos se entrelaçam com a corrente e a posição de suas vítimas, tornando a captura um ato de sincronização quase coreográfica. Além disso, seus olhos grandes e adaptáveis permitem que ele observe claramente espaços escuros e bem iluminados, o que lhe dá uma vantagem em ambientes onde a visibilidade está constantemente flutuando. Sua propulsão é igualmente impressionante. Usando jatos d'água direcionados, a lula pode acelerar bruscamente, desviar de ameaças ou perseguir presas com uma manobrabilidade que desafia a maioria de seus rivais. Quando o perigo ameaça, a lula mobiliza suas defesas com maestria. A tinta é liberada como uma cortina escura, um véu que desorienta os predadores enquanto eles fogem. Seus movimentos não são apenas sobrevoar. Cada manobra é calculada para conservar energia e permanecer dentro das zonas que ele conhece melhor, onde a pressão e a escuridão são suas aliadas, e não obstáculos. Nesse cenário, a lula caça e se defende enquanto interage com o ecossistema mais amplo. Sua ascensão noturna para águas mais rasas altera a dinâmica dos cardumes de peixes e do zooplâncton, regulando sua dispersão e desencadeando respostas adaptativas que se estendem a diversas camadas de água. É um predador que respeita os ritmos do oceano, que se move com inteligência e flexibilidade, e cuja existência demonstra que a vida marinha não se organiza ao acaso, mas por estratégias interligadas e refinadas ao longo de milhões de anos. No entanto, até mesmo o mestre da mudança encontra limites. A superfície e seus predadores também têm seus próprios reinos e, embora a lula domine as transições, sua astúcia é testada diariamente, e hoje não será exceção. O que acontecerá quando esses mundos colidirem e um dos predadores mais formidáveis da superfície decidir invadir seu território? O início desse confronto ocorre silenciosamente, quando um cardume de pequenos peixes pelágicos de águas profundas se reúne em um ponto onde as correntes depositam detritos orgânicos. Essa densidade de presas atrai dois caçadores que raramente se encontram tão próximos. De um lado, a lula, recém-saída de sua ascensão noturna, percebe as vibrações mínimas do peixe, e do outro, um tubarão que entrou na escuridão seguindo o mesmo rastro da vida. Em um oceano onde a energia se dispersa rapidamente, compartilhar um recurso tão compacto significa entrar em competição direta. Nenhum dos lados está disposto a ceder. O tubarão avança, confiante em seu tamanho e na força de suas mandíbulas, cortando a água com a calma que precede um ataque. A lula recua por um momento, avaliando a situação, antes de se lançar para a frente com um impulso, estendendo seus tentáculos como uma rede viva. O cardume se dispersa em segundos e, com isso, a possibilidade de um banquete fácil desaparece. A tensão se transforma em comoção e o tubarão avança, buscando capturar o cefalópode com uma única mordida. Mas a lula responde com velocidade e precisão enquanto se esquiva e se contorce para se prender à lateral do tubarão, usando suas ventosas dentadas que cravam em sua superfície áspera.
O tubarão sacode o corpo violentamente, criando um redemoinho de bolhas à medida que cada puxão arranca a sucção e a pele, deixando sulcos vermelhos se abrindo entre a derme. Não há som, apenas a tensão da água e as rápidas explosões de luz que a lula emite como sinais. O tubarão, incapaz de se libertar imediatamente, se vira, tentando morder o que quer que o esteja segurando. Seu focinho roça um tentáculo, morde-o e arranca um fragmento que flutua como um rastro escuro. A lula, ferida mas não derrotada, libera uma nuvem de tinta que se espalha como um cobertor preto na escuridão. O tubarão fica cego e, por alguns segundos, confia apenas no seu olfato. É nesse ponto que o cefalópode aproveita a confusão e sai em espiral em alta velocidade, enquanto lança rajadas de água pressurizada para aumentar a distância. O tubarão o segue por inércia, mas cada metro percorrido é energia perdida. E nessas profundezas, energia é tudo. Nenhum deles pode se dar ao luxo de continuar. Uma vitória significaria estar exausto e vulnerável a outros caçadores. A perseguição é interrompida como se nunca tivesse começado e o tubarão reduz a velocidade, descendo para outro corredor de sombras em busca de presas mais fáceis. A lula, ainda emitindo flashes bioluminescentes, mergulha na escuridão, trazendo consigo as marcas do confronto e a certeza de que, neste oceano, a força nem sempre define hierarquia. Astúcia e oportunidade pesam igualmente. À medida que a superfície continua sua coreografia de luz e caça, as consequências se desenrolam abaixo dos limites da clareza. Os detritos das grandes perseguições acima descem como neve marinha. Uma garoa de partículas orgânicas que alimentam os organismos no crepúsculo e mais abaixo no fundo do mar. O que acontece quando continuamos a descer? Quando o azul se transforma em preto e a pressão nos obriga a reinventar nossos corpos e nosso comportamento? Que formas de vida escolheram esse silêncio perpétuo como seu lar e que estratégias impossíveis elas empregaram para transformar o inóspito em rotina? Estamos prestes a cruzar o limiar. A partir daqui, cada metro que descemos nos afasta mais do que nos é familiar e nos aproxima de um mundo que durante quase toda a nossa história existiu sem ser visto. 200 metros de profundidade, o oceano deixa de ser um espaço familiar e a luz solar se dissipa junto com a vida como a conhecemos na superfície. É neste ponto que começa a zona abacial, um imenso reino que se estende até uma profundidade de 4.000 metros. Aqui, a escuridão é quase absoluta, o frio permanece constante em torno de 4 graus Celsius e a pressão pode ser até 400 vezes maior que a pressão atmosférica. Entretanto, nesse ambiente hostil, a vida não apenas existe, mas também se organiza em um ecossistema surpreendentemente eficiente. Na superfície, o fitoplâncton converte a luz solar em energia, sustentando teias alimentares que alimentam peixes, tubarões e baleias. Mas nada disso é evidente aqui embaixo. Aqui o motor da vida é algo mais humilde, uma garoa constante de matéria orgânica conhecida como neve marinha. São fragmentos microscópicos de fitoplâncton, fezes de zooplâncton, restos de águas-vivas e pequenos peixes que, após morrerem, iniciam uma jornada silenciosa rumo às profundezas. Aos olhos humanos, elas podem parecer partículas de poeira suspensas na escuridão, mas para os habitantes dessas águas, elas representam o recurso mais valioso, porque cada partícula vem de um mundo distante e alimenta toda a cadeia. Os primeiros a se beneficiar dessa chuva são os copépodes e crustáceos das profundezas do mar, que filtram a água em busca dessas partículas invisíveis. Sua atividade concentra a energia do oceano em pequenos organismos e fornece alimento para espécies maiores, tornando-os um componente essencial deste ecossistema de águas profundas. Mais abaixo, vermes poliquetas colonizam o sedimento e se alimentam dos restos que conseguem chegar ao fundo. Sua presença permite que os nutrientes continuem circulando e evita que a matéria orgânica se acumule inerte, mantendo ativo o fluxo de energia na coluna d'água. Entre esses consumidores, encontram-se pequenos carnívoros que dependem dessa cadeia alimentar. Peixes como o peixe-lanterna aproveitam a abundância de presas e, com suas mandíbulas desproporcionalmente grandes, podem engolir presas inteiras quando surge a oportunidade, demonstrando que a eficiência da caça depende de adaptações especializadas e da sincronização com a atividade dos filtradores.
Seguindo a mesma linha de predadores especializados, o peixe-víbora se esconde nas sombras com seu corpo esguio e presas afiadas. Sua paciência é constante, alimentando-se de neve marinha quando a oportunidade é escassa, mas ele foi projetado para tirar vantagem de qualquer descuido de presas menores. A estratégia deles é gastar pouca energia, mover-se apenas o suficiente e atacar com precisão letal quando algo chega muito perto, integrando-se sutilmente a essa teia de interações. Nem todos os habitantes deste reino são caçadores ou presas. Recicladores, como os caranguejos de águas profundas, desempenham um papel fundamental no ciclo da matéria. Quando um peixe morre, seus restos não são desperdiçados, porque esses necrófagos detectam o cheiro e rapidamente vêm se banquetear. Pequenos invertebrados, como anfípodes, também se infiltram entre eles, devorando fragmentos microscópicos. O que esses organismos deixam para trás é utilizado por bactérias que decompõem compostos complexos em nutrientes simples. Esses nutrientes, por meio de correntes ascendentes, fertilizam as águas superficiais e promovem novas florações de fitoplâncton, completando um ciclo de vida que conecta as profundezas à superfície e demonstra a eficiência e a interconexão desse ecossistema. Nas profundezas do oceano, desenrola-se um ciclo que escapa à visão humana, mas é essencial para a vida marinha. Cada partícula que desce, cada organismo que participa da reciclagem de nutrientes, tem um efeito que se estende à superfície, garantindo que o mar mantenha seu equilíbrio biológico e prevenindo o acúmulo de resíduos nocivos. Nesse fluxo constante, ocasionalmente ocorre um evento extraordinário que concentra e multiplica a energia disponível. Quando um tubarão velho morre na superfície ou uma baleia perece em mar aberto, seu corpo de 1 tonelada métrica afunda lentamente no fundo do mar. Para os habitantes do abismo, é o equivalente a uma cidade inteira caindo do céu. Um banquete que atrai primeiro os grandes necrófagos e depois toda uma cadeia de organismos que explorarão cada pedaço por dias e até anos. Primeiro vêm os peixes de águas profundas que rasgam a carne macia, depois os caranguejos que arrancam pedaços menores e, finalmente, quando só restam os ossos, bactérias especializadas os quebram, liberando nutrientes no sedimento por anos para que nada seja desperdiçado. Você consegue imaginar o que aconteceria se todos os ossos de espécies mortas se acumulassem ao longo de milhões de anos? O mar ficaria literalmente cheio de esqueletos, um imenso cemitério que abrigaria a memória de todas as criaturas que navegaram em suas águas. Mas em vez de se transformar em um desastre completo, esse processo silencioso se torna uma engrenagem vital. Cada fragmento, cada molécula liberada nutre a vida novamente, mantendo ativo um ciclo que conecta a parte mais profunda com a superfície. Dessa forma, o que acontece nas profundezas não fica lá. Os nutrientes liberados, as partículas decompostas e os restos de carbono fazem parte de um fluxo que transcende o abismo, atinge as camadas superiores e afeta os processos que regulam a química e a vida de todo o oceano. Assim, abaixo de sua superfície, agitado por tempestades e marés, o Mar do Norte preserva um sistema silencioso que mantém a estabilidade do oceano global. Mas essa calma não é absoluta, pois na mais profunda escuridão movem-se criaturas que parecem saídas de um pesadelo. Adaptados à pressão, escuridão e escassez, eles desenvolveram formas, armas e estratégias que desafiam toda a lógica. Como são essas criaturas e como elas caçam em um lugar onde não há luz, som ou abrigo? Entre as sombras, uma silhueta começa a tomar forma, alongando lentamente seu corpo esguio na escuridão absoluta. É um daqueles predadores que habitam o abismo, e embora pequeno se comparado a alguns gigantes, sua presença impõe silêncio absoluto na coluna d'água. O peixe-víbora se move com lentidão deliberada entre 500 e 2.000 metros de profundidade, onde a luz nunca chega, e suas mandíbulas, desproporcionalmente grandes e armadas com dentes curvos em forma de agulha, parecem projetadas não para rasgar, mas para capturar presas escorregadias e impedi-las de escapar. Sua existência depende de um delicado equilíbrio entre a necessidade de alimentação e a conservação de energia. Nessas águas, onde a pressão é avassaladora e a comida escassa, cada movimento representa um gasto considerável.
É por isso que o peixe-víbora adota uma estratégia paciente. Ele permanece imóvel por longos períodos, escondido nas sombras, esperando que algo o alcance. Às vezes, é um copépode que chega muito perto. Outras vezes, é um fragmento de matéria orgânica descendo lentamente da superfície na forma de neve marinha. Essa imprevisibilidade o obriga a ser seletivo. Sua dieta é tão diversificada quanto a oportunidade permite. Neste reino de escuridão, a paciência é a única garantia de sobrevivência. Tudo em seu corpo reforça essa estratégia. Nada em sua anatomia é supérfluo. Cada característica, desde as presas que se projetam mesmo com a boca fechada até os olhos adaptados para capturar o menor vislumbre de luz bioluminescente, responde a uma única necessidade: caçar na mais profunda escuridão. Essa imagem, com um corpo magro suspenso no vazio, dentes como agulhas e olhos fixos no nada, encarna a dureza da vida no abismo. Mas nem todos no abismo caçam da mesma forma. Enquanto o peixe-víbora permanece suspenso na coluna d'água à espera de presas vivas, no fundo do mar a dinâmica é diferente e a luta por recursos assume uma forma diferente. Ali, entre sombras imóveis e sedimentos suaves, a vida avança num ritmo diferente. Nessas encostas continentais, algo se move em ritmo calculado. O caranguejo das profundezas, com suas garras firmes e precisas, vasculha cada canto em busca de restos. Este crustáceo é um necrófago por excelência. Vive entre 200 e 1000 metros abaixo da superfície, num mundo onde apenas pequenas quantidades de matéria orgânica que descem do alto o alcançam. Para ele, um pedaço de peixe morto, uma espinha de tubarão solta ou até mesmo flocos compactos de neve marinha representam uma oportunidade que ele não pode deixar passar. Sua importância reside no que simboliza: a reciclagem absoluta. Quando a presa escapa de seus predadores, quando os restos de uma vida vão parar no fundo, o caranguejo está lá para decompô-los e reintegrá-los ao ciclo. Ele compete com vermes poliquetas e outros invertebrados pelos mesmos recursos, criando um microcosmo de luta silenciosa. Em contraste com a agressividade do peixe-víbora, este espécime oferece uma história mais humilde, mas igualmente vital. Enquanto o primeiro captura a presa em um instante, o último pode levar horas para fragmentar uma carcaça. Duas estratégias opostas e duas formas de se adaptar à mesma lei. Aproveitar o que o oceano oferece, porque nada é garantido. Esses protagonistas nos mostram um fragmento do equilíbrio invisível que sustenta o Mar do Norte em suas camadas mais escuras. Mas o abismo abriga criaturas ainda mais estranhas, com adaptações que desafiam a lógica e fazem esses primeiros atores parecerem meros aprendizes em perigo. Que outras formas de vida espreitam neste reino sem luz? À medida que descemos, o silêncio aumenta e a pressão transforma a escuridão em um peso físico. Deixamos para trás o peixe-pescador, com sua boca enorme e caça teatral, para descobrir que nem todos neste reino são predadores grotescos. Entre 200 e 1000 metros de profundidade, o oceano abriga um dos seus viajantes mais surpreendentes, o peixe-lanterna. Este peixe aparentemente modesto contém um dos elos mais importantes entre a superfície iluminada e o reino escuro. Durante o dia ele permanece nas sombras, mas ao cair da noite sobe em massa para águas mais rasas, seguindo o plâncton que migra para se alimentar. Então, ao amanhecer, ele retorna ao seu mundo profundo, como um ator saindo de uma apresentação. Esse vai e vem não só garante sua sobrevivência, mas também transporta energia entre as camadas do oceano, possibilitando que a vida circule em um ecossistema onde o alimento é escasso. Mas se há algo mais intrigante do que sua rotina diária, é sua vida íntima. Em um ambiente onde encontrar um parceiro pode ser mais difícil do que encontrar comida, a reprodução exige soluções extremas. Os machos são muito menores que as fêmeas e, quando finalmente encontram uma, não podem correr o risco de perdê-la. A estratégia deles é drástica. Eles se fundem com ela, literalmente. Eles se prendem ao corpo dela, conectando seus sistemas circulatórios até se tornarem uma extensão da fêmea. A partir desse momento, o macho deixa de existir como indivíduo e se torna um fornecedor constante de esperma, garantindo que a fêmea possa se reproduzir a qualquer momento. Nessas profundezas, o amor não é um ato romântico, mas sim um pacto biológico contra a solidão e a morte.
O pequeno e aparentemente frágil peixe-lanterna também desempenha um papel vital na cadeia alimentar. Serve de presa para lulas gigantes, peixes-víbora e outras criaturas que já vimos em nossa descida. Seu destino parece ditado pela escuridão, mas mesmo assim ele desenvolveu armas e estratégias que o mantêm no jogo. Por meio dessas adaptações, esse peixe se torna um lembrete de que, nas profundezas, a sobrevivência exige mais engenhosidade do que força. No entanto, há algo mais neles que desperta nossa curiosidade. Algo invisível a olho nu, mas que transforma essa escuridão em um espetáculo fascinante. Na escuridão sem fim, o peixe-lanterna continua sua jornada. Seu corpo minúsculo parece perdido na imensidão escura, mas algo o distingue de qualquer criatura na superfície. Como é possível que haja luz em um lugar onde o sol nunca chega? A resposta não é mágica, mas química, e seu surgimento transformou para sempre a vida nas profundezas. Há milhões de anos, a escuridão absoluta dominava essas águas e nenhum raio de sol conseguia penetrar mais do que 200 metros. Naquele mundo infinito, encontrar comida ou um companheiro era um desafio constante, quase milagroso. Nesse cenário extremo, a evolução encontrou um recurso inesperado: produzir sua própria luz, e assim nasceu a bioluminescência, uma ferramenta que tornou possível a sobrevivência no abismo. Hoje, a maioria das espécies que habitam essas profundezas utiliza essa capacidade. Cada clarão não é apenas um clarão, ele transmite intenção, permite a caça, atrai um parceiro ou serve como um aviso de perigo iminente. Mas como essa luz é produzida? Dentro desses peixes escondidos sob suas escamas estão os fotóforos, órgãos especializados que funcionam como autênticas lâmpadas naturais. Lá, uma enzima chamada luciferase oxida uma molécula chamada luciferina na presença de oxigênio. O resultado é um brilho frio, geralmente azul ou verde, pois essas cores se propagam melhor na água. Algumas espécies produzem sua própria luciferina, enquanto outras dependem de alimentos para isso, usando presas bioluminescentes para manter sua luz ativa. E não para por aí. Fotóforos não são simples pontos brilhantes, mas estruturas complexas que incluem camadas reflexivas e lentes biológicas para focar e direcionar o brilho. Em alguns casos, nem é o peixe que produz a luz. Certas espécies mantêm uma aliança com bactérias luminescentes, alojando-as em cavidades especiais e alimentando-as em troca de um brilho constante sem gastar energia. Essa engenhosidade química deu origem a uma guerra silenciosa entre presas e predadores, uma batalha onde a luz se tornou uma arma e um engano. Predadores como o peixe-víbora aperfeiçoaram armadilhas mortais. De suas mandíbulas com presas emerge um apêndice flexível que pisca intermitentemente, imitando a silhueta de pequenas presas. O objetivo é claro: atrair pessoas desavisadas para a armadilha, justamente quando não há outra referência na escuridão. Espécies como o peixe-lanterna, por outro lado, usam a luz para um propósito completamente diferente. Suas luzes piscantes não são iscas, mas sim sinais que permitem que os indivíduos se comuniquem, coordenem movimentos em cardumes ou atraiam parceiros na escuridão total. Algumas sequências são tão precisas que funcionam como uma linguagem própria, com cada intervalo transmitindo um significado específico. No entanto, essa técnica é uma faca de dois gumes. Um flash na hora errada pode atrair não apenas uma fêmea, mas também um predador. Na escuridão, o peixe-lanterna permanece quase imóvel, enquanto seus fotóforos se acendem em uma sequência precisa que corta a escuridão como um fio luminoso. Os flashes atraem copépodes e pequenas presas, que se aproximam sem perceber a ameaça escondida nas sombras, e cada luz tem uma função: coordenar movimentos com outros indivíduos, guiar cardumes de peixes ou atrair um parceiro. Com paciência calculada, o peixe-lanterna captura um copépode, integrando-se silenciosamente à teia da vida abissal. Não muito longe, na mesma escuridão, o peixe-víbora utiliza sua própria estratégia. Um filamento luminoso imita o movimento de um peixe pequeno e indefeso, enganando presas desavisadas. Cada flecha atua como uma armadilha cuidadosamente projetada. Conforme a vítima se aproxima sem suspeitar, o predador lança seu ataque com precisão letal, garantindo sua sobrevivência em um ambiente onde cada decisão pode significar vida ou morte.
Este jogo de luz não é um espetáculo aleatório, mas a expressão de adaptações profundamente enraizadas. Em um mundo sem referências visuais, onde a comida é escassa e cada movimento exige um alto gasto de energia, a bioluminescência tornou-se uma linguagem universal do abismo. Um flash pode determinar a sobrevivência imediata, e milhões de anos de seleção natural moldaram comportamentos e corpos inteiros, favorecendo aqueles que sabiam usar a luz para prosperar na noite eterna. E, no entanto, a luz não é a única característica que desafia a nossa imaginação. Porque, para sobreviver aqui, não basta brilhar. Carne, ossos e até mesmo a própria forma do corpo também tiveram que se transformar. Algumas espécies desenvolveram mandíbulas enormes, outras tinham corpos tão macios que pareciam gelatina e algumas tinham características faciais tão estranhas que eram inconcebíveis à percepção humana. Porque neste terreno, a escuridão não só apaga o sol, como também reescreve a anatomia. Onde o oceano esmaga com uma força invisível, a vida aprendeu a abandonar o rígido e abraçar o suave. A pressão aumenta em aproximadamente uma atmosfera para cada 10 metros de profundidade, e na zona abacial essa força acumula-se em centenas de atmosferas. Sob tal peso, estruturas rígidas como ossos ou câmaras cheias de ar não seriam capazes de sustentá-lo. Elas se fraturariam, entrariam em colapso ou deixariam de funcionar. A resposta evolutiva foi simples e radical. Abandonar a rigidez e distribuir a pressão por tecidos elásticos, corpos gelatinosos e órgãos compressíveis permitiu que os organismos se adaptassem a esse ambiente extremo. Assim, nasceram as formas que hoje nos parecem sobrenaturais. Tomemos o peixe viscoso como nosso símbolo. À primeira vista, sua carne flácida parece uma falha da seleção natural, uma criatura maltratada. Mas na realidade é a solução perfeita. Seu corpo mole, com densidade um pouco menor que a da água, permite que ele mantenha a flutuabilidade sem gastar energia, flutuando como uma bolsa em correntes lentas enquanto filtra ou absorve os restos de neve do mar. Sem bexiga natatória, o peixe-limo evita o perigo de compressão. Sua carne gelatinosa distribui a pressão uniformemente e sua pele atua como tecido de suporte em vez de uma armadura. É uma anatomia projetada para resistir à compressão, não desafiá-la. Essa mesma lógica explica por que, em maiores profundidades, as formas de vida se tornam mais exageradas. A escassez de alimentos impulsiona a seleção em direção a órgãos que multiplicam as oportunidades de captura. Se o alimento for incomum, a boca deve ser capaz de engolir qualquer coisa que encontre, independentemente do tamanho ou da raridade. É aí que entram em jogo bocas expansíveis e estômagos elásticos, adaptações que permitem que animais como peixes viscosos ou tamboris de águas profundas engulam presas desproporcionalmente grandes. Os dentes do peixe-víbora ou a mandíbula da enguia andorinha são extremos da mesma estratégia: maximizar qualquer oportunidade de alimentação. Quando a comida aparece, você tem que aproveitar sem hesitar. A pressão também promove a perda de esqueletos densos e a atrofia de estruturas dependentes de ar. Muitos vertebrados de águas profundas têm um esqueleto menos calcificado, composto predominantemente por cartilagem ou tecido mole, que substitui o osso na superfície. Pepinos do mar, águas-vivas e muitas esponjas prosperam porque sua estrutura gelatinosa se deforma sem quebrar sob pressão. Na prática, a molécula que sustenta a vida nas profundezas é a elasticidade, não a dureza. Adaptações à pressão extrema não foram suficientes por si só. Em um ambiente onde a comida era escassa, a evolução favoreceu o desenvolvimento de membros sensoriais e órgãos hipertrofiados que aumentaram a probabilidade de encontrar e capturar presas. Olhos enormes capazes de captar qualquer piscar de olhos, bigodes sensoriais que detectam a menor vibração, apêndices que funcionam como iscas. O peixe-lanterna, além de seu papel na bioluminescência, exibe mandíbulas e dentes que parecem exageros desproporcionais, projetados para agarrar e segurar. É a regra do abismo. Quando a presa é rara, a ferramenta de captura deve ser exagerada. O metabolismo também se adapta. A falta de oxigênio e alimento impõe ritmos lentos. Muitos habitantes batiais reduzem sua taxa metabólica ao mínimo, movendo-se lentamente para conservar calorias. O crescimento é lento, a reprodução é esporádica e a longevidade geralmente aumenta.
Esse ritmo lento permite investimentos em estruturas caras, como estômagos expansíveis ou tecidos especializados, porque os gastos diários são mantidos sob controle. De uma perspectiva histórica, essas formas não surgiram da noite para o dia. A ocupação estável das profundezas começou há dezenas de milhões de anos. Registros fósseis e reconstruções filogenéticas indicam que durante o Cretáceo Superior, cerca de 100 milhões de anos atrás, algumas linhagens marinhas começaram a explorar nichos mais frios e profundos conforme as condições da superfície mudavam. Ali, na estabilidade térmica e na relativa constância ambiental do fundo do mar, foram criadas as condições para uma evolução lenta e cumulativa. O que vemos hoje é o resultado desse experimento prolongado. Gerações e gerações aperfeiçoando o inimaginável. Nem tudo nesta paisagem é redução ou perda. A profundidade também funciona como uma oficina de invenções onde a evolução explorou soluções únicas. Apêndices luminescentes permitem que eles se comuniquem ou atraiam presas. Estômagos em forma de fole armazenam qualquer oportunidade de alimento. Corpos translúcidos tornam sua silhueta difícil de ser distinguida por predadores visuais e órgãos, cheios de lipídios, fornecem flutuabilidade sem o risco de compressão. Até mesmo as texturas da carne demonstram adaptações surpreendentes à vida no abismo. Géis e redes de colágeno são distribuídos por todo o corpo como amortecedores naturais, absorvendo a pressão que, de outra forma, danificaria os órgãos internos. Os tecidos substituíram bolhas de gás por sacos cheios de lipídios, permitindo que eles mantivessem a flutuabilidade sem o risco de entrar em colapso sob toneladas de pressão. Os músculos, por outro lado, trabalham de forma lenta e constante, otimizando cada movimento e garantindo que o animal possa reagir com precisão quando surgirem oportunidades ou ameaças. Essas adaptações são evidentes no cotidiano do abismo. Um peixe-limo flutua no sedimento como um saco pálido, com seu corpo gelatinoso ondulando suavemente com a corrente, sem ser afetado pela pressão. A poucos metros de distância, um peixe-lanterna avança silenciosamente. Sua silhueta delineada por fileiras de órgãos luminescentes, seus dentes afiados, esperando para atacar qualquer presa que se aproxime demais. Um pepino do mar nada no fundo do mar, bombeando sedimentos e reciclando nutrientes que sustentam outros organismos no ecossistema. Ao mesmo tempo, uma água-viva desce lentamente com seus tentáculos abertos, seu formato translúcido e flexível, se adaptando à pressão para que ela possa se mover sem danos. Cada criatura demonstra como milhões de anos de evolução ajustaram sua anatomia e comportamento para lidar com a combinação de pressão, escassez de alimentos e ausência total de luz. Essas criaturas não são fracassos naturais. São soluções extremas, histórias de adaptação onde a raridade é uma vantagem. Toda forma grotesca ou aparentemente deformada é, na realidade, um triunfo da engenharia biológica sob condições que desafiam a intuição humana. E quando você olha para esses números, a questão que surge não é como eles sobreviveram, mas como eles aperfeiçoaram essas táticas especializadas. Porque a história dessas espécies não se limita à adaptação passiva. Alguns transformaram essas raridades em autênticas armas de caça. Que dispositivos a evolução criou para caçar em silêncio absoluto e que formas de violência espreitam na escuridão? Na escuridão absoluta, onde o silêncio parece sólido e o frio congela até o menor movimento, há olhos que observam e esperam. Nada se move aleatoriamente aqui. Cada criatura avalia constantemente o ambiente ao seu redor. Cada vibração na água, cada pequeno flash de bioluminescência pode decidir entre a vida e a morte, e a vigilância é tão crucial quanto a paciência. Neste reino profundo, a sobrevivência deixou para trás regras superficiais. A escuridão não é um refúgio, mas um campo de caça onde cada predador desenvolveu ferramentas precisas para capturar qualquer coisa que ouse cruzar seu caminho. Quem decide atacar o faz com precisão cirúrgica, e um erro não se paga com fome, mas com morte. Assim, na aparente calma do abismo, os caçadores da noite eterna avançam furtivos e letais. Uma pequena luz flutua no fundo do mar, tão tênue que parece impossível de detectar. No entanto, essa centelha é uma ilusão mortal.
Ela é carregada pelo tamboril de águas profundas, um predador que permanece imóvel por longos períodos, combinando paciência e estratégia para tornar cada movimento letal. De sua testa, um filamento bioluminescente cintila com a cadência exata de uma criatura indefesa, atraindo presas desavisadas para a armadilha. À medida que sua presa se aproxima, o predador calcula o momento perfeito. Em uma fração de segundo, suas mandíbulas se abrem explosivamente, seus dentes giram para dentro e seu corpo elástico se estica para engolir a presa inteira. A ação é extremamente rápida, consequência direta de milhões de anos de evolução que aperfeiçoaram cada característica para sobreviver no abismo. Mais adiante, onde a pressão esmaga o metal e a luz jamais penetra, outro caçador patrulha lentamente, o peixe-dragão. Seu corpo longo e esguio é coberto por órgãos luminosos que brilham como um código secreto. Não são luzes para todos, algumas brilham em vermelho, uma cor invisível para a maioria das presas, mas não para ele. E quando algo entra em seu alcance, suas mandíbulas se abrem como uma armadilha impossível. Suas presas são transparentes, invisíveis, até que seja tarde demais. Mas nem todos confiam em anzóis e iscas. Outros levaram a ideia de oportunismo ao extremo. A enguia de Gulper, por exemplo, parece um pesadelo projetado para engolir o abismo. Sua boca enorme e desproporcional se abre como uma rede viva capaz de engolir presas tão grandes quanto ela. Um único ataque pode significar semanas sem a necessidade de caçar novamente e, nessas profundezas, essa é a diferença entre persistir ou desaparecer. Nesse cenário, a escuridão não é um vazio, é uma tela onde a vida desenha estratégias inimagináveis. Bioluminescência enganosa, bocas que se abrem como abismos, mandíbulas dobráveis, corpos projetados para um único movimento perfeito. Aqui, a violência não é constante, mas quando chega, é absoluta. Um clarão, uma vibração e a calma retorna como se nada tivesse acontecido. Apenas a sombra do caçador permanece, aguardando a próxima oportunidade. Mas mesmo quando a caça termina e a calma parece reinar, o abismo ainda guarda segredos que desafiam nossa compreensão. Enquanto os predadores dominam com precisão absoluta, vastas extensões permanecem fora do alcance humano, protegidas pela escuridão total e pela pressão esmagadora. Somente aqueles capazes de desafiar essas condições serão capazes de vislumbrar o que está acontecendo além dos limites da nossa percepção. Abaixo de onde reinam os predadores, onde o frenesi da caça se dissolve no silêncio, existe um mundo que até recentemente era pura conjectura. Aqui não há luz e a pressão esmaga qualquer estrutura que não seja feita para suportar o peso de um oceano inteiro. Esse ambiente hostil fez dessas profundezas um território inacessível durante séculos, mas hoje, pela primeira vez, a escuridão se abre diante de nossos olhos. Chegar a essas profundezas não foi fácil. A curiosidade humana precisava de aliados poderosos, dispositivos capazes de desafiar a pressão extrema e a escuridão total. ROVs, veículos operados remotamente, descem presos a cabos umbilicais, carregando câmeras que podem suportar milhares de metros de água e luzes que mal tocam a escuridão para seus habitantes. Alguns submersíveis tripulados, esferas blindadas de titânio, podem suportar mais de 1000 atmosferas, permitindo que humanos atravessem territórios que durante séculos existiram apenas em mapas e conjecturas. Graças a eles, a Fossa das Marianas, com quase 11.000 metros de profundidade, deixou de ser um mito e se tornou uma coordenada tangível. No entanto, nem tudo é observado através de lentes. O DNA ambiental permite que espécies sejam identificadas por partículas suspensas na água, revelando a presença de criaturas que de outra forma permaneceriam ocultas. Cada mergulho traz consigo a mesma pergunta: que formas de vida estão escondidas neste silêncio eterno? A primeira aparição surge como uma pulsação flutuando na escuridão. O polvo dumbo. Seu corpo translúcido parece suspenso no vazio, com nadadeiras móveis que lembram as orelhas de uma criança. Ele não persegue suas presas, mas espera pacientemente, capturando vermes ou pequenos crustáceos com o mínimo de energia. Cada movimento, delicado e comedido, é uma lição de economia em um mundo onde a comida é escassa. Quando o ROV ilumina o polvo por um momento, ele se dissolve na escuridão como um cometa desaparecendo suavemente do céu noturno.
À medida que descemos nas sombras mais profundas do abismo, uma silhueta se move lentamente entre os sedimentos, como um vestígio que sobreviveu a eras esquecidas. O isópode gigante atinge quase meio metro, muito mais imponente que seus parentes, que medem apenas alguns centímetros, e cada movimento revela a solidez de um organismo perfeitamente adaptado à escuridão do abismo. Vive na zona batial, entre 600 e 2.000 metros de profundidade, protegido por uma rígida couraça de exoesqueleto quitinoso que o protege das forças extremas do abismo e de possíveis predadores. Essa força lhe permite mover-se com segurança pelo fundo do mar, apoiado em suas 14 pernas articuladas e rastreando os detritos que caem da superfície, sejam peixes, fragmentos de águas vivas ou qualquer vestígio que quebre a monotonia mineral do fundo. Cada movimento é complementado pela atividade de suas antenas, que captam sinais químicos imperceptíveis para nós e o guiam precisamente em direção às festas escondidas na escuridão. Graças ao seu metabolismo extremamente lento e à estratégia de gasto mínimo de energia, ele consegue sobreviver longos períodos sem comida, aproveitando ao máximo cada descoberta e transformando até a morte em sustento para a vida. Cada movimento revela uma estratégia de sobrevivência adaptada à escassez. Ingere grandes quantidades e armazena reservas que lhe permitem sustentar-se durante semanas, demonstrando como a adaptação extrema garante a continuidade da vida nas profundezas mais inóspitas. À medida que os restos do fundo do mar continuam a ser processados por esse reciclador silencioso, a escuridão abissal começa a revelar novas presenças. Em altitudes que variam de 700 a 1.500 metros, uma figura leve e etérea emerge da escuridão, revelando uma forma de vida inesperada nessas profundezas. Sua silhueta parece flutuar na escuridão, e a cada movimento a escuridão é iluminada em breves flashes que anunciam sua presença. Essa luminosidade intermitente não é um simples acidente do abismo, mas uma estratégia cuidadosamente ajustada. Esta é a água-viva caixa abissal, um espécime peculiar que se impulsiona por pulsos rítmicos, enquanto emite flashes azuis que piscam como um código secreto. Enxames dessa criatura se organizam como constelações vivas, com cada flash atraindo pequenos organismos para uma armadilha invisível. O que parece ser um espetáculo hipnótico é, na realidade, uma elaborada estratégia de caça. Quando a presa chega muito perto, os tentáculos urticantes realizam sua função com precisão letal. Na tela do RUV, o fenômeno aparece como um céu estrelado invertido, um firmamento de luzes caçando na escuridão completa. Mas, além desse espetáculo luminoso, essa criatura translúcida demonstra uma eficiência surpreendente. Seus movimentos meticulosamente sincronizados minimizam o gasto de energia em um ambiente onde a comida é escassa. Seu corpo, quase imperceptível no escuro, atua como um véu protetor contra potenciais predadores, enquanto seus tentáculos, carregados de células urticantes altamente especializadas, garantem a captura precisa de pequenas presas. A mesma precisão que guia um único espécime é multiplicada quando vários indivíduos se unem. O que na solidão parece uma dança silenciosa se transforma em uma coreografia coletiva que aumenta suas chances de sobrevivência. Flashes sincronizados permitem que os enxames se mantenham unidos, e essa coesão se torna um recurso vital em um oceano onde o isolamento pode ser mortal. Cada luz bruxuleante, cada corpo se movendo em uníssono é evidência da intrincada rede de relacionamentos que sustenta a vida nessas profundezas. Um lembrete de que mesmo na mais absoluta escuridão, cooperação e adaptação são essenciais. À medida que as últimas luzes brilhantes desaparecem na escuridão, o fundo do mar começa a ganhar vida com um movimento lento e furtivo. Entre os sedimentos, uma forma branca coberta de filamentos se move pacientemente pelo fundo. Conhecido pelos biólogos como o pepino do mar peludo, essa estranha criatura se move principalmente entre 200 e 1.000 metros de profundidade, viajando sobre fundos marinhos ricos em sedimentos orgânicos. Seus filamentos não apenas o impulsionam suavemente pelo fundo do mar, mas também oxigenam o substrato e ajudam a decompor a matéria, devolvendo nutrientes ao ecossistema do fundo do mar.
Seus movimentos lentos, quase imperceptíveis, o mantêm fora da vista de predadores como peixes de águas profundas e certos crustáceos oportunistas que se alimentam de qualquer organismo que passe perto do fundo do mar. No entanto, essa aparente vulnerabilidade é compensada por adaptações precisas. Seu corpo flexível, coberto de filamentos, permite que ele filtre sedimentos, evite encontros diretos com predadores e maximize a eficiência de seu movimento. Cada avanço, cada movimento de seus apêndices reflete milhões de anos de evolução que aperfeiçoaram sua capacidade de extrair alimentos escassos e ficar um passo à frente daqueles que o perseguem. Assim, enquanto o abismo continua sendo um mundo inóspito, este reciclador silencioso demonstra que a sobrevivência nas profundezas depende de estratégia, paciência e resistência, tornando-se uma testemunha viva da persistência da vida em condições extremas. Cada um desses encontros revela a mesma verdade. Aqui, onde a vida deveria ser extinta, ela é reinventada de maneiras que beiram o irreal. Mas a câmera do R, ou V, captura mais do que apenas criaturas dispersas. No meio de um vale abissal, uma estrutura metálica emerge do lodo, os restos de um naufrágio colonizados por esponjas e anêmonas. Um cabo subaquático, disposto como uma linha artificial, fornece abrigo para pequenos caranguejos e peixes-lanterna. Mesmo nesse isolamento extremo, a presença humana deixa sinais de que a vida está se transformando em um lar, e embora a exploração chegue ao fim, a pergunta persiste, flutuando na escuridão infinita dessas profundezas. Que futuro aguarda esse reino oculto quando a pegada humana atinge suas profundezas? Das sombras do abismo, onde a pressão esmaga tudo o que conhecemos, a vida parece um ciclo fechado, condenado à escuridão. Entretanto, podemos observar que mesmo aqui, na imobilidade do fundo, está se formando o impulso que alimentará a luz na superfície. Na areia fria e lamacenta, detritos se acumulam lentamente das camadas superiores, uma neve marinha composta de fragmentos de organismos, escamas e excrementos. E ali, onde parece não haver nada, um exército invisível trabalha incansavelmente. Os caranguejos das profundezas se movem pelos sedimentos, devorando tudo o que encontram, enquanto bactérias quimiolitotróficas decompõem ossos, carne e vísceras. Nesse processo, são liberados compostos essenciais: nitrogênio, fósforo, ferro. Eles são fragmentos químicos da vida, invisíveis, mas com o poder de incendiar um oceano inteiro. O que para alguns organismos começa com a morte, seja por causa de um predador ou pelo simples desgaste causado por doenças, torna-se a base para um princípio mais amplo que sustenta a vida no oceano. A partir desse legado invisível, os nutrientes liberados não permanecem imóveis no fundo do mar. Lentamente, as correntes frias originárias da zona batial os coletam e iniciam uma subida imperceptível. A água, carregada de energia vital, avança como um rio silencioso em direção à superfície, impulsionada pelas ressurgências que dominam regiões como o Mar do Norte. Durante dias que se transformam em semanas, essas correntes carregam as riquezas escondidas, devolvendo ao oceano aberto aquilo que foi gerado na escuridão. Quando a luz do sol finalmente chega, o mar muda completamente. E na superfície, a resposta é imediata. Organismos vegetais microscópicos, o fitoplâncton, multiplicam-se freneticamente, deixando as águas verdes. A cada explosão de vida, uma reação em cadeia se inicia. O fitoplâncton captura luz solar e carbono e, em troca, libera oxigênio, a ponto de produzir quase metade do que respiramos no planeta. Mas sua missão nesse ciclo não termina aí, pois cada célula é alimento para o zooplâncton, como pequenos copépodes, que sustentam silenciosamente milhões de criaturas. Neste cenário surge a estrela destas águas, o arenque do Atlântico. Milhões de corpos prateados avançam juntos em bancos gigantescos, refletindo a luz como um espelho em movimento. Seus corpos aerodinâmicos, reflexos rápidos e nado sincronizado são o resultado de milhões de anos de adaptação à abundância temporária trazida pelas ressurgências. Ao se alimentar de copépodes e larvas, o arenque se torna a peça intermediária de uma cadeia que conecta o menor ao maior. Mas a abundância nunca passa despercebida. Do céu, os gansos patola detectam o brilho metálico dos cardumes.
Eles voam, planam e despencam de repente a mais de 100 km por hora, emergindo da superfície em busca de um peixe. Debaixo d'água, focas rápidas e ágeis correm entre os cardumes, forçando-os a se compactarem em uma esfera defensiva pulsante com milhares de vidas. É um balé selvagem, mais antigo que a vida na Terra, onde cada segundo decide quem vive e quem morre. E então, das profundezas, emerge a sombra de um gigante. Uma baleia rompe a margem, abrindo a boca como uma fenda, engolindo centenas de arenques de uma só vez. Sua presença é breve, poderosa, e ao mergulhar novamente, o mar se agita, testemunha da ligação entre o que parece desconexo. O colosso, que se alimenta de pequenas criaturas, graças a um ciclo que começou na poeira orgânica do abismo. Cada partícula que cai, cada bactéria que trabalha no escuro, cada corrente que sobe, sustenta a vida que se desenvolve sob o sol. Todo o oceano pulsa como um organismo indivisível, onde a morte no abismo nutre a vitalidade da superfície e dá sentido à luz. Nesse delicado equilíbrio, onde cada elemento desempenha seu papel com precisão milimétrica, revela-se uma ordem que beira a perfeição. Que força invisível criou essa arquitetura? Como o planeta consegue manter um equilíbrio tão sutil em todas as suas dimensões? Tudo parece se encaixar perfeitamente. Os arenques avançam em sincronia, os pássaros traçam padrões no ar e as correntes moldam suavemente a superfície. Cada movimento se conecta ao próximo, como se uma cadência secreta ditasse a harmonia da vida, mostrando que mesmo no caos há um desígnio silencioso que sustenta a totalidade. E enquanto a superfície se acalma e a luz reflete na imensidão do mar, as profundezas permanecem vivas, um mundo secreto e ilimitado onde cada criatura, não importa quão pequena, desempenha um papel vital nesta vasta sinfonia. O oceano respira e com ele todo o planeta continua a bater, nos lembrando que a vida na escuridão sustenta tudo o que vemos sob o sol.